Pronto, vai gravar. Talvez a Isabela, o Meet falou que tirou ela da reunião, mas ela vai voltar aqui. Mas não tem importância, não. Então, ok, boa noite, então, a todos que estão aqui, né, presente. Alegria, com satisfação que estamos aqui para ouvir aqui o Vandir, o Cleiton Neres, né, e a Jéssica Maracolo, que vai falar aqui o resumo do livro que eles leram, que é o dos delitos e das penas. E depois nós vamos ter aí a Silvia apresentando Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Então, vocês têm 20 minutos, Vandir, no máximo, para vocês fazerem a apresentação de vocês. Não pode exceder o tempo, tá? Não pode exceder o tempo, principalmente porque tem o horário do Google Meet aqui, e a Silvia também vai apresentar, tá bom? Semana passada era para nós termos apresentação, mas como foi feriado, e a semana anterior nós tivemos palestras, então, aqueles que ficaram responsáveis pela apresentação na semana passada, tá? Deverão apresentar a partir de semana que vem, tá ok? Então, fiquem à vontade, use o tempo que vocês quiserem, dentro de 20 minutos, né? E eu não vou abrir a câmera minha aqui, para dar mais liberdade para vocês. E aí vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir a câmera, pode, Vandir, Jéssica e Cleito, fiquem à vontade, ok? Nós estamos aqui. Isso. Então, eu vou começar. Espera aí. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vocês estão vendo isso aqui? Você está vendo isso aí? Uhum. Estou vendo pelo outro aqui. Tá. Então, boa noite, professor. Boa noite à turma. Boa noite. Nós somos o segundo grupo que vai estar apresentando o trabalho do resumo expandido. Nosso grupo é formado pelo Cleiton Neres, pela Jéssica Marocolo e por mim, Vandir Bernardes. Nós ficamos com o livro dos delitos e das penas, de César e Beccaria, certo? César e Beccaria, ele foi um marquês... Peraí, vou voltar porque eu me embananei. A gente dividiu a apresentação do nosso trabalho em 3 partes. Eu vou estar introduzindo, o Cleiton vai estar fazendo o desenvolvimento do trabalho e a Jéssica vai estar fazendo a conclusão, certo? César Beccaria, ele foi um marquês italiano, economista e jurista. Ele tinha pensamentos voltados para direitos humanitários. Ele era muito defensor dos direitos humanitários. Ele traçou seu caminho inspirado na luz do iluminismo. Foi quando ele escreveu essa obra, que é uma das mais renomadas obras literárias acerca do direito penal, dos delitos e das penas, que é o livro que a gente foi sorteado para ler, que é um livro perfeito, assim, se a gente olhar de semelhança com o direito penal atual, tem total semelhança, e muita inspiração nele. Foi publicado originalmente em 1764, como eu já disse, uma das mais importantes acerca do direito penal. Ele contém a opinião do autor acerca do que ele defendia mesmo. Como eu já disse, ele era defensor dos direitos humanitários, então ele defendeu isso nos seus livros. Aqui eu apontei alguns dos pontos que ele defendeu no livro. Eu vou estar falando, só lendo aqui, e o Cleiton, no desenvolvimento, ele vai estar abrangindo sobre isso daqui. Ele, defensor dos direitos humanos, foi influenciado pelo iluminismo. Ele se posicionou contra as penas bárbaras no decorrer do livro, contra a tortura. Ele denunciou as formas de julgamento da sua época, que realmente eram horríveis. Ele denunciou os vícios dos magistrados. Ele foi contra as formas de adquirir provas, contra a pena de morte, a favor de penas compatíveis aos delitos,
e a favor da presunção, da prevenção, ao invés da punição. Esse é a minha apresentação, a introdução da nossa apresentação. Agora o Cleiton vai dar continuidade com o desenvolvimento. Cumprimento aí o professor Leucimar e também os meus colegas de trabalho aí, o Vandir mais a Jéssica, e os demais colegas da turma do Direito. E como já foi aí iniciada a apresentação pelo Vandir, essa obra do Beccaria, que influenciou a legislação moderna no tocante à legislação penal, à legislação processual, foi dividido nessa sequência, né? Ele trabalha primeiro a natureza da lei e a origem da lei, a origem dos delitos. Depois ele trabalha o processo de apuração dos delitos. Depois analisa as penas, apontando a deficiência da lei, do processo de apuração do delito e aponta a ineficácia das penas violentas e cruéis, propondo um princípio geral de que as penas devem ser proporcionais ao delito cometido. Logo no início, quando ele trata da origem da lei e do direito de punir, ele diz que essa lei e esse direito de punir tem origem no contrato social. Nós já lemos muito sobre o contrato social, quando os homens decidiram abrir mão de sua liberdade total, no seu direito de fazer justiça pelas próprias mãos, que só causava violência e gerava um grande temor na sociedade daquela época. Então, esses homens se reúnem, abrem mão de parte da liberdade que tinham, colocando numa terceira pessoa o dever, então, de fazer manter a ordem e fazer a paz. Desse contrato social surge a figura do soberano, a quem deveria manter a ordem e a paz, e para manter a ordem e a paz, ele teria que aplicar àqueles que descumprissem o acordo social as penalidades. Junto com a figura do soberano, surge também a figura do legislador, a figura do acusado e a figura do magistrado. O legislador a quem cabia fazer as leis, o acusado, aquele que desobedecia às leis e, por consequente, colocava em risco a ordem e a paz social, e o magistrado, a quem caberia o dever de apurar os delitos e aplicar as penalidades. Acerca da lei, ele propunha, então, uma interpretação rígida da lei, próxima àquela escola da exegese que nós estudamos lá na hermenêutica jurídica, ou seja, cabia um intérprete da lei a ter-se com rigor absoluto ao texto da lei e revelar seu sentido. Quando ele propõe essa interpretação rígida da lei, é para tirar a liberdade do magistrado e daquele que tinha o dever de analisar o delito e aplicar as penas, de tal maneira que tanto a aplicação do delito, como a apuração do delito, como a aplicação da pena, não ficasse na vontade pessoal ou dentro do entendimento do magistrado, mas da lei, buscando, assim, defender aquela pessoa que era submetida a esse tipo de exame e provavelmente depois seria sujeita à penalidade. Ele também defendia a ampla divulgação desta lei, no entendimento que quanto mais consciente o cidadão fosse da lei, menos delitos cometeria. Tendo falado dessa origem da lei, da natureza da lei e do direito de punir, ele passa, então, a falar do processo de apuração dos delitos, ali a partir do capítulo 15, onde ele criticou a forma de apuração do processo de sua época, que dava total liberdade ao magistrado, que podia usar dos métodos que achasse melhor para apurar o delito, incluindo a prisão e a violência. Criticando, então, a tortura, a prisão injustificada, a outros tipos de violência que era submetida a alguém que era acusado de ter cometido algum delito. Para solucionar essa
deficiência do sistema criminal ali de sua época, ele propõe que deve haver leis rígidas sobre o processo de apuração para a prisão de um homem, que esses delitos, antes de serem aplicadas qualquer penalidade, deviam ser comprovados através de provas contundentes. Essas provas contundentes, eles dividiam em provas independentes, aquelas que não dependem de outras para se apoiarem, e as perfeitas, aquelas que, além de não depender de outras provas para mostrar a culpa, essas também deveriam, de certa maneira, tornar quase que impossível a dúvida acerca da culpa, ou seja, é quase uma defesa do princípio da inocência lá naqueles tempos. Também dizia que neste processo de apuração dos delitos deveria se apurar a neutralidade das testemunhas, investigando qual o interesse particular que cada testemunha teria naquele processo na qual seria ouvida. Repudiava a acusação secreta, o interrogatório sugestivo e a tortura. A acusação secreta, principalmente por parte do Estado, que acontecia do monarca, do soberano, de alguém ali da aristocracia que representava o Estado, fazendo uma acusação secreta e alguém ser punido por essa acusação secreta. Criticou também ferrenhamente o interrogatório sugestivo, onde o interrogado era submetido a todo tipo de violência para que confessasse o crime, para que confessasse o delito. E ele, então, entendia que essa forma desumana de se investigar o delito deveria ser combatida. E, principalmente, a tortura, ou seja, o interrogatório sugestivo mediante a violência. A tortura, Beccaria via da seguinte maneira: ela privilegiava o forte e, de certa forma, penalizava o fraco, entendendo que talvez o forte pudesse suportar mais o sofrimento físico e, às vezes, até sendo culpado, ser perdoado. Dizendo que o fraco, às vezes, ainda que inocente, por não suportar a dor, por não suportar a pressão, confessaria-se culpado para ficar livre do sofrimento, para ficar livre da dor. E, dessa maneira, o culpado era submetido à dupla pena. Primeiro, uma pena de violência para descobrir o delito, e depois uma pena mais violenta ainda, no sentido de punir aquela pessoa pelo delito que cometeu. Dentro dessa fase de apuração do processo, ainda dividiu os delitos em duas espécies. Os delitos atrozes, aqueles que iniciavam por homicídio, os menos hediondos, aqueles que eram sem homicídio, que era contra a honra, contra o patrimônio da pessoa. Depois passou a considerar a pena, onde ele dizia que deveria haver moderação das penas, ou seja, penas menos cruéis e mais longevas. Ele entendia que o ser humano teme muito mais a dor continuada do que uma dor aguda, mas apenas daquele momento. Depois defendeu a proporcionalidade das penas, ou seja, as penas devem ser proporcionais aos delitos. Uma pena mais dura para o delito mais duro, uma pena mais branda para aquele delito mais brando. E depois passou a considerar a finalidade da pena. Ele criticava a pena no seu tempo porque ela tinha apenas o caráter punitivo, de infligir dor ao culpado. Então, ele propõe que essa pena ela deve ser tratada de tal maneira que deve impedir que esse infrator volte a delinquir, já lançando aí a ideia de reinserção, de reeducação, de recuperação daquela pessoa que delinquiu, de tal maneira que, voltando para a sociedade, ele não venha mais apresentar risco a essa sociedade que vai receber. E essa lei também, essa pena também tinha que ter um caráter preventivo, tinha que fazer que outros cidadãos viessem a não querer delinquir por temer a pena que seria aplicada. E criticou a pena de morte.
considerando-a inútil. Como já falamos, o homem teme mais o sofrimento do que a morte. Então, se essa pena infligisse um sofrimento contínuo, ela teria mais eficácia que a morte. Classificou os delitos também em delitos contra a existência da sociedade, contra a vida do cidadão, seus bens e sua honra e contra o bem público. A partir do capítulo 26, ele considerou cada delito desse em espécie, criticando, de certa forma, a forma como eram apurados e criticando a penalidade dura, a penalidade cruel, que às vezes atingia alguém que cometia um delito considerado, como ele já havia conceituado mais atrás, menos hediondo. Às vezes, um crime contra o Estado, um crime contra o monarca, um crime contra o patrimônio, muitas vezes terminava em pena de morte, ou de prisão, ou de banimento, e ele criticava todas essas posturas aí. Por fim, quando ele vai concluir os seus livros, ele fala ali de como essas leis nascem fracas, quais as motivações que fazem essas leis serem fracas e terem essas deficiências. Falando primeiro do espírito de família, depois do espírito de defender o fisco e outros vícios mais que poderiam acometer o legislador e fazer com que o sistema criminal terminasse enfraquecido. Logo, o Beccaria, e se fosse para resumir em poucas palavras esse desenvolvimento, ele achava o sistema criminal falho, desde a construção da lei, depois na forma de apurar o delito, que sempre privilegiava a aristocracia e sempre ferrava com o cidadão comum, de tal maneira que o aristocrata era tratado de uma forma e o cidadão comum tratado de outro. Para um, as benesses, para outro, o rigor da lei. Criticou essa liberdade do magistrado em conduzir o processo da sua forma, em estabelecer sanções da sua forma. Por isso, ele defendia uma lei rígida, uma lei que determinasse todas as fases do processo. E criticou também a desproporcionalidade das penas e dos delitos, propondo, então, que houvesse, dentro de uma sociedade humanista, racionalista, sobre as luzes da razão, uma proporcionalidade entre o delito e a pena que iria puni-lo. É isso aí. Ok. É a Jéssica agora? Sim, pessoal, muito boa noite. Cumprimento o professor Leucimar e estendo o cumprimento ao meu grupo de estudos, né, Cleiton e Vandir, e também a todos que aqui se encontram para nos prestigiar. Eu me chamo Jéssica, irei falar sobre a conclusão de nosso trabalho, em que o tema, como já foi visto no início da apresentação, estudamos o livro dos Delitos e das Penas, que foi uma obra do grande pensador César Beccaria. Bom, em vista dos argumentos já apresentados, concluímos que Beccaria foi um marco no direito penal, e até hoje é referência, pois contestou a condição em que se encontrava a esfera punitiva do direito. Tanto lutou até conseguir que as penas sejam racionais, preservando sempre o bem-estar da humanidade. Ele condenava as punições inquisitórias porque, para ele, as penas deveriam ter a função de prevenir novos delitos que venham ser praticados por outros indivíduos. E foi por ele que muitos outros autores passaram a estudar as finalidades das penas. Não podemos esquecer também do quanto ele colaborou com a elaboração de princípios que norteiam o Código Penal, os princípios que norteiam até mesmo a nossa legislação, né? Com o objetivo da aplicação mais justa possível. Dentre esses princípios estão o princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da inocência, princípio da proporcionalidade, entre outros. O Beccaria, ele confirma que, para a pena não ser um ato de violência,
ela deve ir ao encontro do interesse público, sendo necessária ao delito, mas com a pena proporcional determinada pela lei. Não podemos esquecer que a paz é a finalidade do direito e deve ser perseguida continuamente. As leis devem ser claras e objetivas, de forma que todos a conheçam e os magistrados responsáveis pela aplicação delas têm o dever de cumprir somente o que nela está escrito. Bom, nós escolhemos algumas frases de César e Beccaria e gostaríamos de compartilhar com vocês. Foi umas frases que nos chamam bastante atenção, né? Que são essas que estão em nosso slide. Para que uma pena produza seu efeito, basta que o mal que ela mesma inflige exceda o bem que nasce do delito. A segunda não é a intensidade da pena que produz o maior efeito sobre o espírito humano, mas a extensão dela. A terceira, é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. O meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal, é aperfeiçoar a educação. E a quarta e última, um dos maiores travões aos delitos não é a crueldade das penas, mas a sua infalibilidade. A certeza de um castigo, mesmo que moderado, causará sempre impressão mais intensa que o temor do outro mais severo, aliado esperança de impunidade. Como também podemos ver, César e Beccaria, sua data de nascimento foi 15 de março de 1738, em Milão, na Itália, e veio a falecer na data de 28 de novembro de 1794, em Milão, na Itália. E assim, finalizamos, então, nosso trabalho. Agradecemos ao senhor, professor Leucimar, pela oportunidade e também aproveito para desejar uma boa sorte ao próximo grupo que vai apresentar o trabalho. Obrigada. Parabéns, obrigado a vocês, né? O trabalho ficou muito bom, eu li o trabalho, então gostei muito, depois eu vou compartilhar com o pessoal, ok? Indicamos o livro aí para a turma, tá? É um livro muito bom, ainda mais para nós que estamos estudando o direito penal. Ele pode ter uma linguagem de difícil compreendimento, e ele também deixou meio que superficial algumas coisas, como o Cleiton falou, até porque ele não poderia se expor muito, né? Porque senão a cabeça dele ia rolar. Então, assim, mas é um bom livro, quem tiver interesse pode ler, que a gente aconselha, né, Cleiton? É muito bom. Realmente é muito bom esse livro aí, recomendamos a leitura. Ok, então parabéns ao grupo. Então agora nós vamos passar a palavra aí para a Silvia, que vai trabalhar um outro livro bom e interessante, que que sim, é muito utilizado na administração, mas que dá para se encaixar também aqui dentro da área nossa, né? Então, Silvia, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite aos demais colegas de sala. Nós vamos ver aqui hoje sobre a arte da guerra. Vocês podem ver que é um livro fininho, mas é assim, um livro que eu recomendo a todos a leitura. Por quê? Porque esse aqui deveria ser um livro que todos deveriam ter na cabeceira da cama da gente para ler todos os dias. Esse livro aqui nos ensina muito, embora ele seja pequeno, o conteúdo dele é enorme, porque trazem uma gama de experiência muito grande para a nossa vida no cotidiano. O autor de A Arte da Guerra é Sun Tzu. Ele vai nos demonstrar aí muitas táticas de guerra que um bom general deve ter. Mas, ao longo dessa análise, vocês vão observar que essas estratégias podem ser usadas também no nosso dia a dia, para nos ajudar nas demandas que nós temos assim ao longo da nossa vida. Por isso, eu digo a vocês que é um excelente livro.
quando o professor falou dele, eu não me lembrei, mas depois eu vi que eu já tinha ele em casa e já tinha lido. Então, eu digo a vocês que foi a minha segunda leitura, e cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho, porque o tempo aqui é curto, só um pouquinho da nossa experiência. O livro da Arte da Guerra baseia-se em estratégias. Ele utiliza aí o engano como fonte aí de inspiração. Assim, por que engano? O autor nos diz que, assim quando formos capazes de atacar, a gente deve apresentar incapacidade. Ou seja, a gente deve enganar o adversário, deixá-lo confuso. Isso nos trará grande vantagem aí na nossa estratégia, na nossa luta, para que consigamos nosso objetivo. Se o oponente tem um temperamento de cólera, irrita-o. Se ele for arrogante, trata de alimentar seu egoísmo. Olha, vocês podem observar nessa fala do autor e pode trazer aí para a nossa pretensa atuação de advogados. Por quê? Imagine-se, assim, já numa audiência e você defrontando com os outros advogados. Você deve sempre tentar puxar as informações, questionando, confrontando mesmo, e deixando assim o adversário um pouco confuso. Ataca o inimigo quando ele não está preparado. Aparece quando ele não espera. Veja bem, você pode questionar, fazer perguntas inesperadas. Isso, às vezes, vai trazer surpresa para o adversário e pode confundir. O autor diz que essas são umas das chaves da vitória pela estratégia. Ou seja, você pode pegá-lo de surpresa, conforme suas perguntas. Você pode tornar confuso o seu adversário. E isso vai te trazer, assim, um grande aproveitamento. Vai te dar uma grande vantagem em relação ao seu adversário aí. O autor também nos fala aqui que nunca se deve atacar por cólera e com pressa. É aconselhável planejar e coordenar o plano. Por quê? Olha, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter um planejamento para a coisa poder correr bem, fluir bem e a gente poder alcançar o objetivo desejado. Se você pretende fazer uma certa ação, mas você não planeja, você já tem aí 50% de um fracasso, porque o planejamento é 50% já da vitória de qualquer ação que a gente faça em qualquer plano da nossa vida. Por isso que é interessante quando o autor nos fala aqui, é aconselhável planejar e coordenar o plano. A gente nunca deve ter pressa. Você tem que pensar bem, você tem que analisar os pontos positivos e os pontos negativos de tudo que se vai fazer. O autor nos diz também que triunfa aqueles que sabem quando lutar e quando não lutar. Sabem discernir quando utilizar muita ou pouca tropa. As tropas possuem o mesmo objetivo. Enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos. Vejam aqui que quando lembrando que o autor está falando aí da arte da guerra, por isso que ele sempre nos fala aqui das tropas, né, e dos soldados. Vocês podem observar que sempre ele está falando aqui de planejamento, de sempre
pensar, sempre analisar o que você vai fazer. O autor também nos fala aqui no livro que se conhece os demais e te conheces a ti mesmo, não correrás perigos. O que isso significa? Você tem que conhecer o que você é capaz de fazer e o que o seu inimigo é capaz de fazer também. Se você tiver aí esses dois conhecimentos, você não vai correr nenhum tipo de perigo. Agora, ele nos diz também, se não conhece os demais e conhece a si mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Aí você já perdeu 50% da luta, né? Você perde uma batalha, pode ganhar outra, mas você também tem perdas. Uma terceira opção que ele nos mostra é que se não conheces os demais, nem conheces a ti mesmo, correrás perigo a cada batalha. Então veja aí mais uma vez aí a importância de planejamento. Fazer-se invencível significa conhecer-se a si mesmo. Aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer os demais. Sempre ele está nos dizendo aqui que a gente tem que conhecer o que as tropas, o que você é capaz de fazer. E nunca se colocar em risco. Você nunca se agir no impulso. Você sempre tem que saber o que você vai fazer. A invencibilidade está em ti mesmo. E os inimigos são vulneráveis. Em situação de defesa, cale as vozes e elimine os cheiros. Esconde como fantasma os espíritos sobre a terra invisíveis para o mundo. Olha o que ele está nos dizendo aqui. Se você está em perigo, fica quieto. Esconda-se. Espera o melhor momento para que você possa atacar sem correr riscos. Agora, se você precisa atacar, seja rápido, seja veloz como trovão, seja rápido como relâmpago, para que seus adversários não possam se preparar. Ele nos diz aqui para a gente usar da agilidade. Se você quer atacar alguém, você não vai chegar lento, você tem que chegar firme e rápido, sem que o seu adversário esteja esperando por esse ataque. Assim você vai pegá-lo de surpresa. O autor nos diz aqui também que os bons guerreiros fazem com que os adversários venham até eles e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Você pode observar numa vida do cotidiano, se você tem que se confrontar com alguém, e se você tiver em uma situação menos favorável, você não vai poder chegar e atuar assim diretamente. Vamos dar aqui um exemplo claro. Se você está numa briga, tem alguém armado, você vai chegar e confrontar essa pessoa? Se ele está armado, você não, você está em desvantagem. Então, e você, por exemplo, se você foi até ele, você foi no território desse inimigo. Mais um ponto que te põe em desvantagem em relação a ele. Veja bem, ele está armado, ele está no território dele.
e você chega desarmado e no território que ele conhece e você não, então você se encontra numa situação de desvantagem. E aqui o autor nos diz que isso não é uma boa estratégia de um general. Olha, pensa em uma guerra. O general não vai mandar suas tropas sabendo que elas estão em desvantagem em relação aos outros inimigos. Ele vai querer defender seus soldados, preservá-los e atacar somente quando ele tiver certeza que ele vai poder vencer os demais. Ele nunca vai se expor no território inimigo, porque o inimigo, se ele está no terreno dele, no território dele, ele conhece todas as condições físicas desse local. E se você chega com uma tropa estranha, num lugar estranho, você não sabe como se defender se você precisar, por exemplo, no recuo. Se tem um obstáculo físico, você vai ficar em desvantagem porque você não conhece o local. E o seu inimigo, sim, por estar no território dele, conhece o local. O que impulsiona o adversário a vir até ti, por decisão própria, é a certeza de que ele vai te ganhar. O que desanima é a possibilidade de sofrer danos. Então, se seu inimigo sabe que pode te vencer, ele vai te atacar. De todas as maneiras que ele puder. Agora, se ele sente que te atacando, que colocando os seus soldados contra a sua tropa, contra o outro exército, ele poderá sofrer uma derrota, ele não vai querer ir até você e fazer esse enfrentamento direto. Por quê? Porque diz aqui o nosso autor que o que desanima o inimigo é a possibilidade de sofrer danos. Se ele sabe que vai sofrer danos, ele não vai encarar. Ele vai esperar o melhor momento onde ele vai poder atacar. Ainda, eu achei interessante destacar aqui, utilizar a ordem para enfrentar a desordem. Esses são os meios que ele nos ensina aí para a gente poder ganhar uma guerra. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem. Utilizar a calma para enfrentar os que se agitam. Isto é dominar o seu coração. Esse ensinamento aqui do autor nos é muito importante também na vida, no nosso cotidiano. Quando imaginem vocês, alguém chega até você, irado, com raiva, querendo te agredir, gritando com você, qual seria a sua reação? Responder com um grito? Com raiva? Revidar da mesma maneira? Isso vai gerar uma guerra. Vai gerar um combate direto. Agora, se ao contrário, você reagir com calma, falar manso, falar baixo, você vai minimizar essa ira do seu colega, dessa pessoa que quer te agredir. Por quê? Porque quanto mais alto a pessoa fala com você e quanto mais baixo você responder, você vai desestabilizar esse agressor. Vocês podem pôr isso em prática na vida diária de vocês. Por muitas vezes eu já passei por essa situação de você está atendendo alguém e a pessoa chega irada, porque meu trabalho é atendimento ao público. Mas muitas vezes você recebe alguém que não está num bom dia,
que teve algum imprevisto, que teve algum contratempo naquele dia. Aí chega até você com raiva, com ira, com vontade de te agredir, falando alto. Mas se você não responder da mesma forma, se você conseguir manter a calma, isso vai trazer a pessoa a verificar que ela não está agindo correto. Com calma, ela vai retornando ao seu estado normal, vai se acalmando. Com o tempo, você vai conseguindo conversar com essa pessoa e isso vai te trazer, assim, um enorme benefício, porque você vai conseguir a comunicação, se comunicar de forma satisfatória com essa pessoa, que a princípio não estava tão propícia assim ao enfrentamento calmo, né? Ele queria uma guerra, mas você não quis. É aquele ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Por isso a gente tem que tentar manter a calma em todas as situações que a gente puder aí. Porque quem manda no nosso coração, como diz o próprio autor aqui, é a gente mesmo. A maneira que você vai reagir é você que vai definir. Imagine vocês, daqui a pouco tempo, vocês vão estar aí como advogados, defendendo causas importantes, e vocês vão enfrentar, vão se confrontar com os outros advogados, que, é claro, vão querer derrubar a sua tese de defesa. Isso vai ser normal na vida de vocês. Se você cair na fala do outro advogado, se irritar com qualquer coisa que ele falar, ou que ele vai tentar te provocar, ele vai tentar tirar a sua estabilidade. Se você cair aí nessa estratégia do seu adversário, ele não é seu inimigo, mas ele é seu adversário, porque você está tentando ganhar a causa, mas ele também vai estar tentando defender o cliente dele. Então, vocês, de uma certa maneira, vocês vão estar numa guerra. Aí vai valer, vai sair vitorioso quem tiver aí as melhores armas. É o que ensina aqui o nosso autor. Por isso eu disse a vocês no início que esse livro aqui é excelente na profissão de advogado. Porque, embora ele não seja assim diretamente, já vai nos ajudar bastante, tá? Silvia, o tempo está quase expirando, né? Porque o limite, tá? Então, tem 3 minutos, daria para concluir? Não, já concluí, então, professor. Então, tá joia. Fique à vontade. Só que, para concluir, pessoal, mantém segredo de seus planos e formações. Seja insondável para os inimigos. E espera sempre o bom momento para atacar. Tá? Então, desculpa aí, é porque quando eu começo a falar, a gente está acostumado a falar. Não, mas está ótimo, não tem problema não. Mas é isso aí que é o resumo aí da nossa arte da guerra, do autor Sun Tzu. Obrigada, pessoal. Que isso, foi muito bom. E o resumo da senhora ficou excelente, ficou joia mesmo. Parabéns, parabéns mesmo, tá ok? É pena que o tempo é curto, né? Pena que o tempo é curto. Bom, semana que vem nós teremos a apresentação aí do grupo da Ana Carolina, do Cauê e da Arlete. Era para ser semana passada, na verdade, né? Mas como não deu para a gente mudar o grupo de vocês aqui, do Cleiton, que apresentou, e da Silvia, né? Então, o grupo da Arlete fica para a semana que vem. Agora, nós temos, e os outros, né? O grupo da Arlete, e tem quem é que ficou responsável, só para a gente terminar aqui rapidamente, o grupo também do dia 16, é o Cleiton Araújo, o Gabriel e a Evelyn. Vocês também são dia 16?
que aí nós jogaríamos vocês para o dia 23. Não, professor, o Gabriel Eliseu aí, não sei se é o mesmo grupo, mas a previsão nossa era para o dia 23 já. Ah, já é para o dia 23, né? Isso. Então, ótimo. Se eu quiser jogar mais para frente, não importa também não. Não, já fica vocês no dia 23 mesmo. Ok. Quem era do dia 16, então, é a Luana Pereira, Marcela, Juliana. Quem que era dia 16? Que aí ficaria para o dia 30. Eu vou lançar lá, então, no grupo, e aí a gente vê, tá ok? Então, Arlete, Cauê e Ana Carolina, como combinado hoje, eu conversei com vocês, né, com a Ana Carolina, aí fica, então, para o dia 16. E aí, o grupo Gabriel fica para o dia 23, tá ok? E aí, os que ficarem faltando, fica para o dia 30, tá bom? Gente, eu anotei o nome de todos de vocês aqui, agradeço a participação de todos, tá? Muito obrigado, foi boa a apresentação de todos aqui hoje, tá bom? Eu estou correndo um pouquinho, que extrapolou um pouquinho o tempo, e o Meet, qualquer hora, ele fecha aqui para gente, tá ok? Então, eu aguardo vocês na próxima terça-feira, com um grupo, então, com o caso dos exploradores de caverna, né, da caverna. A relação do direito natural e do direito positivo, ok? Depois, o grupo do Gabriel Eliseu. Então, uma boa noite para todos e até semana que vem, então, tá ok? Um abraço, presença está anotada aqui para vocês, tá ok? Um abração, gente. Até mais.